Fala aí, seus lindos! Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Bom dia, pessoal! E hoje nós teremos a nossa primeiríssima aula de produção textual aqui de forma online. Bem, a gente já tinha começado a falar sobre esse assunto. Lembram que a gente começou lá no começo do ano falando sobre tipos narrativos, os 5 tipos, e um deles era... Sim, eu sou péssimo para edição de vídeos e eu estou usando efeitos sonoros de formas manuais mesmo. Então, o texto narrativo e seus elementos. É sobre isso que nós vamos falar na nossa primeira aulinha legal. Bom, gente, como a gente já tinha falado, os textos narrativos são aqueles, como o nome já sugere, que narram histórias. Olha que interessante. Eles contam histórias e, para isso, eles têm uma série de elementos para ajudarem a contar essas histórias. Olha aqui, eu tenho aqui alguns livrinhos. Alguns deles já me mostram que existem vários gêneros. Esse aqui que eu estou pegando é um livro que traz vários contos. Esse é um dos gêneros do tipo narrativo. É um gênero textual, o conto, que vai contar histórias, também vai narrar histórias, e ele possui esses elementos. Aqui eu tenho outro livro, também um livro de contos, traz vários contos. E olha só, um conto, ele tem o intuito de ser uma história contada de uma maneira menor. Um conto é bem menor do que, por exemplo, um romance, que é esse livro aqui. Todo esse livro aqui, ele vai contar a mesma história. Esse é um romance, é um dos gêneros do tipo narrativo. Esses aqui são contos, são outro gênero textual do tipo narrativo. Bem, existem diversos outros, existem a crônica, a novela, os enredos teatrais, todos esses são gêneros do tipo narrativo, e todos eles vão apresentar certos aspectos, certas características, certos modelos, para que a gente identifique esse texto com esse tipo, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês uns slides que eu mandei junto com o material, que fala sobre esses elementos da narrativa, como a gente já vinha falando sobre eles. Olha que interessante. Primeiro de tudo, já que é uma narração, um texto narrativo, ele vai ter um narrador, que é quem conta essa história, quem é quem apresenta os fatos, quem apresenta as ações da história. É ele que vai nos inteirar sobre tudo isso. Esse autor, ele pode ser, olha só, autodiegético, homodiegético ou heterodiegético, e isso não fala nada sobre a sexualidade dele. Fala sobre aqueles que narram as próprias experiências, que são os autodiegéticos, ou seja, são aquelas histórias contadas em primeira pessoa. Eu fiz isso, nós cavalgamos por um longo caminho antes de encontrar um castelo. Todas essas histórias que falam com esse tipo de autor são autodiegéticos. Os homodiegéticos narram a história, mas não são um dos personagens principais. Já os narradores heterodiegéticos são aqueles que não fazem parte da história, eles apenas narram os acontecimentos, aqueles em terceira pessoa, não é? Bem comuns em livros, em romances. Eles caminharam estrada fora até que ao longe avistaram o que parecia ser um castelo. Aquilo seria a ajuda que eles estavam esperando. Olha como eu sou um exímio contador de histórias, né? Essa estrutura, essa forma de contar a história não me colocou dentro da história. Então, eu estou sendo um narrador heterodiegético.
Aqui nós temos vários tipos de narradores, ó, um narrador personagem, quando ele está lá na história participando, um narrador protagonista, quando ele é simplesmente também o protagonista da história. Para quem já leu o livro de Jogos Vorazes, podem perceber que a história tem esse narrador protagonista, porque a Katniss Everdeen, a personagem principal da história, que está contando a história. O narrador onisciente, o narrador observador, o narrador não confiável, são narradores de terceira pessoa. Ou seja, eles estão de fora da história, observando aquela história, contando aquela história. A diferença entre eles é, o narrador onisciente, ele dá indícios de que ele já conhece tudo sobre aquela história. Ou seja, ele sabe inclusive o que acontece no final da história. Quando acontece aquilo de o narrador falar, eles entraram naquele castelo, mas o que eles não esperavam era que logo mais toda aquela história iria mudar. Olha como o narrador dá uma dica de que ele sabe o que vai acontecer depois. Esse é o narrador onisciente. O narrador observador é aquele que vai acompanhando a história junto com o leitor. Ou seja, ele vai descobrindo os fatos à medida que eles vão acontecendo. O narrador não confiável, é como o nome dele mesmo já diz, Falciane. Ele vai dar indícios, às vezes falsos, e às vezes para a gente pensar se realmente aquilo é verdade ou se é falsidade. E o narrador testemunha é aquele que participou dos fatos, mas ele não influenciou na história, ele apenas testemunhou os fatos, ele apenas observou aqueles fatos, mas ele não é um dos personagens, tá bom? Bem, logo depois nós temos os personagens, que podem ser principais, secundários ou adversários, também chamados de protagonistas, coadjuvantes e antagonistas. Os personagens eles vão desenvolver as ações da história, ou seja, eles vão ser um fluxo da história, tudo vai se passar por eles, principalmente o personagem protagonista, porque é ele que vai ser o fio condutor daquela história. Esses personagens podem ser planos ou lineares, quando não tem uma evolução deles na história, quando eles permanecem sempre iguais, ou um personagem redondo, que é quando a gente percebe que aquele personagem cresceu, amadureceu e tudo mais, tá bom? Logo depois nós temos um enredo, que é a história mesmo, são as ações que acontecem na história. E esse enredo ele tem uma estrutura. Ele é dividido numa introdução, que é quando a apresentação da história, dos personagens, do ambiente, do fato ocorrido. O desenvolvimento, ou complicação, ou conflito, que é quando começam a acontecer as coisas que vão fazer a história se movimentar. O clímax, que é quando esses conflitos, essas complicações chegam naquele ponto de tensão, ou seja, as pessoas... Ai meu Deus, botei o dedo. As pessoas, os personagens estão naquele momento ápice, naquele momento em que a história pode dar muito errado ou muito certo. E o desfecho, que é a resolução do clímax, a conclusão da história, que é quando se resolvem esses conflitos, tá bom? Aí nós temos o espaço, que é onde a história acontece, numa campina, numa casa, numa floresta, na cidade, em São Paulo, no Brasil ou na Alemanha. Tudo isso fala sobre o espaço onde a história está acontecendo. O tempo onde a história acontece é algo muito importante, porque tem duas formas dele se apresentar. O tempo cronológico é quando a gente percebe a marcação desse tempo, ou seja, era uma vez, há muito tempo atrás, uma linda camponesa que cuidava de seu rebanho. Olha, eu falei há muito tempo atrás, então a gente já marcou essa história, ela acontece no passado. Isso é transformar esse tempo em cronológico. Ou então colocar datas. Em 1822, aconteceu no Brasil algo que nós chamaríamos de um dos maiores eventos da história. Então a gente marcou também, colocou um ano aí. Já o tempo psicológico é quando esse tempo ele se passa na cabeça de um
dos personagens. A gente não tá vendo uma marcação de tempo, a gente só percebe que esse personagem tá pensando, algo assim. Bom, como a gente já citou, alguns gêneros textuais, não é? Como eu mostro aqui para vocês, que tem esse foco narrativo, é a crônica. A crônica, ela se destaca, gente, por ser uma história curta. A gente viu aqui o romance, que é um livro, uma história enorme, não é? Muitas páginas. A novela é um tipo de texto narrativo, é um tipo narrativo que é um pouco menor do que o conto, mas também é uma história longa. Aí nós temos o conto, que é uma história mais curta, que tem todos esses elementos. Personagens, todos esses que eu estou citando, tem esses elementos. Personagem, narrador, tempo, espaço, enredo. E nós temos a crônica, que é um gênero que se caracteriza por ser um pouco menor. Ele se popularizou bastante por ser impresso em jornais, em revistas. E a grande maioria do que é publicado tem muito cunho humorístico. Então eles têm isso. Mas as crônicas podem ser jornalísticas, podem ser poéticas, enfim, tem várias formas de se apresentar uma crônica. Tá bom? Elas se caracterizam também por contar algum episódio que aconteceu no cotidiano. É algo que aconteceu na escola, em casa, no trabalho, tá? Aqui, para mostrar para vocês, eu tenho um site que é o Portal da Crônica Brasileira. Tem muitas crônicas, se vocês se interessarem. Eu mesmo, no momento, estou lendo um livro só com crônicas, porque eu acho muito divertidas. São histórias rápidas que você lê rápido e são muito legais para a gente conhecer, tá bom? Por ser um texto do tipo narrativo, a crônica ela vai desenvolver uma linguagem, assim como os outros textos narrativos, uma linguagem mais acessível, uma linguagem mais diversificada, que as pessoas compreendam, e uma linguagem que busca algo que a gente já viu quando a gente estava trabalhando a poesia. Lembram da subjetividade? Aqui vai se usar um artifício para isso, que se chama polissemia. A polissemia é justamente essa propriedade de uma palavra de apresentar significados diferentes. Por exemplo, aqui a gente tem a palavra maduro. Maduro, geralmente a gente se refere a frutos ou vegetais, não é? Porém, aqui ele está sendo empregado para falar sobre adolescentes. Os adolescentes estão mais maduros, ou seja, a palavra muda esse significado. Isso é algo que vai ser encontrado muito. A polissemia é uma das coisas que mais vai ser encontradas no texto do tipo narrativo. Bom, gente, aqui eu tenho um resumo para vocês verem tudo isso que a gente falou hoje. Logo mais aqui eu vou ter os textos que eu mandei para vocês. Olha só, o primeiro é uma notícia. Por que uma notícia se não tem nada de narrativo? Porque nas atividades vocês vão ver um comparativo de como as informações, mesmo falando sobre coisas do cotidiano, uma notícia também fala sobre coisas do cotidiano, mas a linguagem muda de um texto para o outro. Aqui o texto 2, que é uma crônica de Clarice Lispector, pequenininha, olha só o tamanho dessa crônica, gente, pequenininha mesmo. E o texto 3, que é outra crônica de Luiz Fernando Veríssimo, uma crônica que eu acho maravilhosa, uma das minhas preferidas, e é pequenininha também, 2 páginas só. E uma atividade, nessa atividade tem algumas perguntas sobre os textos, tá bom? E uma proposta de produção de uma crônica. Tchan, 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 tchan. Pois é, vocês podem tirar dúvidas comigo através de áudios, podem me mandar no privado, eu vou estar lá para responder vocês, tá bom? Espero que eu tenha sido claro, espero que vocês tenham compreendido, mas como eu já disse, se não compreendeu alguma coisa, só fala lá no privado, tá bom? A gente trabalha juntos para resolver isso. E tchau, tchau, saudades e espero ver logo logo todos vocês.